Imagine estar em um vale escuro, envolto em névoa, quando de repente uma voz poderosa ecoa através do silêncio. Poderia essa voz pertencer ao profético Ezequiel? Ele teve visões tão intensas que séculos depois, seus significados ainda nos deixam perplexos. E se ele vislumbrasse a ascensão do anticristo muito antes de a revelação de João chegar? Hoje, estamos mergulhando profundamente na visão selada de Ezequiel e nas assustadoras semelhanças que ela compartilha com o mundo em que vivemos agora. Você descobrirá uma conexão surpreendente que pode mudar tudo o que você pensava que sabia. Então, antes de desvendarmos esse mistério, encorajo você a clicar no botão de inscrição e compartilhar nos comentários de onde você é e como Jesus tocou sua vida. Porque suas bênçãos e presença estão conosco, agora e para sempre. Que Jesus te abençoe abundantemente hoje. Ezequiel, o profeta das visões, representa um paradoxo, um exilado pelas circunstâncias, mas um homem que recebeu o extraordinário privilégio de vislumbrar os reinos além da existência terrena. A sua vida desenrola-se numa era de turbulência e deslocamento, mas dentro deste caos ele é escolhido para testemunhar o inimaginável. Quando Ezequiel abre os olhos para as visões descritas em Ezequiel 1:1, o mundo em que ele habita é momentaneamente retirado como um véu, revelando um cosmos além da compreensão humana. É uma interseção delicada onde o divino encontra o mortal em uma sinfonia de símbolos, admiração e terror. As visões de Ezequiel, repletas de criaturas vivas com 4 faces, rodas radiantes dentro de rodas e um trono de carruagem que desafiava as leis da natureza terrena, parecem destinadas a agitar a alma e perturbar a mente. Cada símbolo grita verdades espirituais mais alto do que as palavras jamais poderiam. As criaturas com seus rostos multifacetados, humano, leão, boi e águia, transmitem dimensões de criação e autoridade divina, enquanto a carruagem da glória fala a uma força soberana, não limitada pelos limites terrestres. Para Ezequiel, estes não eram meros sonhos. Eles eram a linguagem do céu transmitida em símbolos vivos e enigmas comoventes. A magnitude destas visões levanta uma questão profunda que permanece. Poderia haver mais coisas que ele viu, mas nós não vemos? As narrativas bíblicas muitas vezes comunicam tanto através do não dito quanto do dito. As Escrituras convidam os leitores a uma dança de descoberta, convidando-nos a discernir e ponderar. O canto de suas profecias, que permanece selado, pode conter a chave para esse enigma. Alguns sugerem que estas coisas ocultas eram demasiado intensas ou demasiado importantes para aquela época, uma revelação que a humanidade não estava preparada para absorver. O chamado de Ezequiel como vigia de Israel obriga-o a alertar uma casa rebelde, mas talvez haja avisos que ele sussurra em vez de gritar, destinos que ele guarda com mais ferocidade, aguardando a hora devida. Será que ele viu as complexidades do plano divino em sua totalidade, o desenrolar de um drama cósmico planejado, mas oculto até o tempo determinado? À medida que examinamos seu registro, é possível que algumas visões tenham sido capturadas apenas parcialmente, residindo eternamente nas fendas da memória e do espírito de Ezequiel. O próprio profeta fala de frequências além da audição humana, de visões além da visão humana, de comunicação destinada a um momento ainda insondável. Esta nuance, uma revelação selada, acrescenta camadas à tapeçaria bíblica, sugerindo que o que temos é precioso, mas que uma promessa de maior compreensão está por vir. Ancora esperança e antecipação de plenitude na jornada, de fé, sussurrando sobre uma conclusão que ainda está por vir. Enquanto Ezequiel contemplava o cenário para a guerra espiritual e o triunfo divino, que visões foram consideradas inadequadas para a compreensão naqueles tempos turbulentos de seu exílio e da nascente comunidade de fé? Ele teve vislumbres do ato final ou de algum confronto celestial entre forças que agora lutamos para nomear. As experiências de Ezequiel desafiam-nos, levando os crentes além das leituras superficiais para uma reflexão mais profunda. Seu convite não é apenas decodificar o texto sagrado,
mas contemplar os mistérios envoltos em suas dobras. Isto significa ficar com ele nas margens do rio Quebar, onde o céu e a terra convergem, e ponderar. O que vem a seguir significa considerar a revelação de Deus como uma verdade sempre em desenvolvimento, não cuidadosamente presa nas páginas, mas respirando, viva, à espera de ser revelada. À medida que nos aventuramos mais, explorando a narrativa de Ezequiel juntamente com os pergaminhos selados do Apocalipse, surge um rastro de verdade, um vislumbre da percepção de Ezequiel à luz das revelações apocalípticas de João no Novo Testamento. Talvez a visão retida de Ezequiel, envolta em lamentações e aflições, antecipe o desenrolar das realidades narradas no Apocalipse, um lembrete de que a narrativa divina é continuamente reveladora. Ao contemplar as imagens transcendentes e os insights celestiais, somos convidados a uma prática espiritual de confiança, um compromisso de acreditar que o que é visto tem um propósito, mas o que não é visto contém promessas à medida que nos alinhamos com o tempo divino. E em Ezequiel, o profeta das visões, vemos um reflexo da natureza inspiradora e muitas vezes desconcertante da história inacabada de Deus com a humanidade. Ao abrirmos as páginas de textos antigos e perscrutarmos os mistérios das profecias, encontramo-nos no limite da revelação, onde as visões seladas de Ezequiel e as descrições detalhadas de João se fundem numa tapeçaria cósmica de predição divina. As complexidades narrativas do pergaminho selado em Apocalipse 5, juntamente com a profecia sussurrada de Ezequiel 2:9, 10, revelam camadas de verdades espirituais que nos convidam a olhar mais de perto, além da mera superfície. Ezequiel 1, profeta que vivia no exílio, conhecia visões que mistificavam e aterrorizavam. Seu encontro com o pergaminho apresentado por um mensageiro divino foi um momento repleto de significado. Este pergaminho, inscrito com lamentações, luto e aflição, parece ecoar nos corredores da revelação de João séculos depois. Quando João é confrontado com o livro selado, que só o leão da tribo de Judá pode abrir, deparamo-nos com um paralelo surpreendente. Será que Ezequiel, naqueles momentos enigmáticos de comunicação divina, teve vislumbres de cataclismos futuros, visões posteriormente ampliadas no Apocalipse de João? O pergaminho que Ezequiel recebeu não era apenas um pergaminho de destruição, mas um arco narrativo, uma abertura ameaçadora para os eventos do fim dos tempos que João detalharia mais tarde. Ambos os pergaminhos, embora apresentados de forma diferente, ressoam com temas de julgamento divino e esperança. O pergaminho de Ezequiel foi divulgado em sussurros, murmúrios proféticos que talvez previssem a revelação da besta final, uma revelação muito vasta, possivelmente muito perigosa, para ser totalmente desencadeada em seu tempo. O reino do misticismo judaico oferece um terreno fértil para ponderar o que Ezequiel poderia ter visto e por que partes da sua visão parecem envoltas em enigma. Os primeiros escritores apocalípticos sugerem uma visão perdida, elementos da experiência de Ezequiel preservados apenas para uma geração que testemunharia o seu cumprimento. Tais contemplações aumentam a aura de mistério, que envolve o que Deus escolheu revelar e reter, alimentando teorias sobre uma revelação restrita. O conceito de uma besta final é mais do que um monstro bíblico. Simboliza uma luta climática, onde as forças espirituais latentes encontram sua expressão máxima. Esta besta representa o caos, um antagonista nas visões apocalípticas de Ezequiel e João, traçando limites entre a soberania divina e a rebelião mundana. Quando João descreve o cordeiro abrindo os selos, ele documenta a revelação gradual do julgamento divino destinado a confrontar os poderes angustiantes das trevas encapsulados nesta besta. Então, por que o segredo do relato de Ezequiel? Talvez o momento não fosse propício para uma divulgação completa. Em vez disso, os sussurros da profecia foram deixados incorporados no simbolismo, preparados para um tempo em que a sua verdade pudesse ser compreendida dentro da narrativa mais ampla da história da salvação. Tal é o ritmo da revelação divina, medido, muitas vezes elusivo,
exigindo discernimento e paciente antecipação dos que a buscam. Esta retenção e revelação matizada do conhecimento sagrado convida-nos a ponderar a nossa própria abertura aos mistérios divinos. Que pergaminhos estão selados em nossas vidas espirituais, esperando que o Cordeiro os quebre? Como nos envolvemos com estes textos antigos de uma forma que liga o passado ao nosso presente, permitindo-nos ver o nosso lugar na grande história da redenção. Na tapeçaria da literatura apocalíptica, a experiência de Ezequiel com o pergaminho é como uma melodia antiga, com as suas notas sussurradas na sinfonia do Apocalipse de João. Juntos, esses relatos visionários nos impulsionam a uma compreensão mais profunda da previsão divina e da consumação de todas as coisas. Somos confrontados com o desafio de decifrar o que está escrito nos pergaminhos do nosso tempo. Compreender o que foi sussurrado nas nossas próprias vidas à medida que navegamos pelas paisagens espirituais do mundo moderno. Ao ponderarmos sobre o pergaminho selado e a profecia sussurrada, perguntemo-nos: estamos prontos para ouvir o que Deus continua a sussurrar nas profundezas de nossas próprias incertezas e expectativas? Estes documentos antigos, cheios de tristeza e admiração, desafiam-nos a inclinar-nos, a ouvir atentamente e a preparar os nossos corações para uma revelação que continua a revelar-se nas próprias páginas das Escrituras e nos capítulos diários das nossas vidas. A visão do templo que Ezequiel teve tem um fascínio magnético, como se estivesse gravada nas mentes daqueles que se aprofundam em suas complexidades. As imagens transmitidas em Ezequiel 40:48 pintam um quadro que é ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Um templo com medidas estranhas, rituais que parecem estranhos, um projeto sagrado que permanece etéreo e não construído nos anais da história. É quase como se o seu propósito não residisse na manifestação física, mas no reino da profecia divina, suspenso entre a promessa e o perigo. À medida que nossa narrativa se desenrola, nos aprofundamos no projeto aparentemente místico deste templo. Suas dimensões surpreendentes e seu desenho intrincado sugerem uma ordem de justiça divina, um retorno à santidade. Mas aí reside um paradoxo. O templo de Ezequiel não é apenas um farol de restauração. Pode muito bem abrigar uma sombra lançada pelo engano. A especulação de que este espaço sagrado poderia servir como palco onde o anticristo se proclama como Deus não é infundada e está fortemente ligada à advertência de Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3-4, onde o templo de Deus se torna o falso trono de onde brota o engano. O templo descrito por Ezequiel serve como emblema duplo. Por um lado, representa a promessa de Deus de restaurar o seu povo, um santuário onde a presença divina uma vez agraciou. Por outro lado, decorre de uma possibilidade sombria, um cavalo de Troia disfarçado de restauração sagrada, onde reside a oportunidade para a profanação. A imagem é evocativa, uma estrutura concebida na mente divina, mas vulnerável, a perversão pela ambição humana, ilustrando um lembrete claro de quão facilmente a intenção divina pode ser corrompida por forças malévolas. Desenterrar a visão de Ezequiel nos leva a uma especulação envolta em mistério. O templo nunca construído representa ao mesmo tempo uma promessa e um aviso. A ideia de que uma parte desta visão foi perdida, propositadamente omitida ou velada, é tentadora. A noção de que Ezequiel pode ter ocultado um terrível aviso de que este espaço sagrado poderia ser anexado por um falso Messias justapõe a dualidade do poder e o seu uso indevido. Consideremos por um momento o peso de tal inversão. Um templo sagrado cujos detalhes brotavam do divino, dominado num abraço enganoso pelo impostor final. Esta não é uma aquisição benigna, é uma narrativa de engano apocalíptico, uma trama onde a adoração se transforma em mascarada espiritual. Lança uma longa sombra sobre aqueles que procuram sinais visíveis de fidelidade divina, pois na profecia e nas imagens bíblicas, o que é sagrado e puro é frequentemente procurado por forças que visam corromper e distorcer. A visão de Ezequiel, portanto, é mais do que uma representação estática da arquitetura futura. É uma alegoria viva.
entrelaça os conceitos da promessa divina com o perigo do livre-arbítrio, alertando sobre o que acontece quando a santidade vacila nas pontas dos dedos do engano. À medida que descodificamos esta profecia provocadora, o apelo à vigilância espiritual torna-se mais alto. Determinar o papel do templo como potencialmente divino e contaminado aumenta a urgência no coração do crente. Isso levanta a importante questão da prontidão. Se um espaço sagrado inexpugnável para os puros de coração pode ser subvertido, como então alguém salvaguarda o seu próprio coração contra tal duplicidade? As lições inscritas na visão de Ezequiel impelem-nos à introspecção e exigem um compromisso inabalável com a verdade. Todas estas considerações funcionam como um véu, uma tapeçaria de sombras e esperanças, deixando-nos a ponderar sobre verdades fundamentais. O templo, com o seu espaço enigmático, surge como uma metáfora da fragilidade humana e da resiliência divina. Ele incorpora a eterna luta entre autenticidade e fachada, uma luta tão relevante para a nossa era de aparências. E à medida que avançamos cautelosamente neste precipício de compreensão, o significado da visão incita-nos a pesar as nossas próprias intenções e alinhamentos. Devemos perpetuar um trono sombrio de falsidade dentro de nossas próprias moradas sagradas, nossos corações e mentes, ou dedicamos os nossos santuários à autoridade divina, sempre vigilantes contra a invasão do engano? Esta complexidade narrativa estende-se muito além dos muros de pedra previstos na visão de Ezequiel, alcançando as profundezas da alma do crente, desafiando cada um a decifrar a sua verdadeira mensagem no meio das maquinações de falsas entronizações. Assim, este capítulo permanece como uma narrativa suspensa entre a intenção divina e a execução humana, um canal através do qual os olhos espirituais são abertos, discernindo as profecias veladas que alertam e orientam. Os participantes da fé são convocados a elevar a sua vigilância, analisando sempre o reflexo dos espaços sagrados internos e externos, assegurando a pureza na ação e no coração. Dentro do labirinto das profecias bíblicas, a figura de Gog e a misteriosa terra de Magog permanecem como faróis enigmáticos, significando uma predição de conflito e significado cósmico. Ao nos aprofundarmos em Ezequiel 38 e 39, desenterramos uma profecia que irrompe com intensidade dramática. Um líder chamado Gog, liderando as hordas de Magog contra o povo de Deus nos últimos dias. Esta profecia não é apenas um relato de confrontos históricos, mas uma tapeçaria tecida com fios de guerra espiritual, profundamente ressonante com as narrativas reveladas nas visões apocalípticas de Apocalipse 20. A profecia detalhada de Ezequiel é como uma proclamação dramática proferida no topo de uma torre de vigia, ecoando pelos corredores da história. É um aviso divino de um confronto final, uma batalha travada não apenas no reino físico, mas um confronto metafísico que reflete a luta épica entre o bem e o mal. No Apocalipse, Gog e Magog ressurgem, não apenas como entidades geográficas, mas como símbolos da oposição mundana ao reino de Deus. Este reaparecimento cíclico implica que a profecia transcende o tempo, marcando períodos ao longo da história em que as forças das trevas conspiram contra a ordem e a verdade divinas. Na representação de Ezequiel, Gog é apresentado como um líder malévolo, mas com uma origem curiosamente indefinida. Sua identidade permanece envolta em mistério. Os estudiosos especulam há muito tempo que Gog poderia significar mais do que um governante mortal, potencialmente incorporando o anticristo, ou mesmo um título demoníaco transmitido ao longo dos tempos por sistemas de poder hostis à soberania divina. Esta noção vê Gog como um inimigo reiterativo, que se manifesta constantemente quando a humanidade se desvia do seu curso espiritual, um reflexo do desafio rebelde contra a ordem de Deus. Existe uma possibilidade intrigante de que Ezequiel, em seu transe visionário, tenha testemunhado mais do que lhe foi permitido revelar. Talvez ele tenha vislumbrado a própria gênese de Gog
ou ouvido o verdadeiro nome desse inimigo arquetípico. No entanto, ao contrário de João no Apocalipse, que divulgou fragmentos do Apocalipse, Ezequiel poderia ter sido advertido a encobrir essas verdades últimas, preservando-as para um momento de revelação terrível, quando seriam mais necessárias. Tal ideia desperta a imaginação, sugerindo que o conhecimento divino opera em linhas de tempo celestiais, revelando-se apenas quando o mundo está maduro para a compreensão ou transformação. Os indivíduos e as forças representadas por Gog e Magog levantam questões prementes sobre a sua influência e manifestação nos tempos modernos. Existem ecos do espírito de Gog no mundo de hoje, surgindo como governos ou movimentos que desafiam os princípios morais e espirituais. Quando as estruturas sociais abandonam as suas âncoras morais, alinhar-se-ão inadvertidamente com o espírito de Magog, perpetuando sistemas que vão contra a vontade divina? Explorar estas possibilidades leva-nos a considerar a linguagem simbólica da guerra espiritual que tanto Ezequiel como o vidente do Apocalipse empregam. A repetida invocação de Gog e Magog mostra uma batalha contínua, não apenas de espadas e escudos, mas também de um combate de ideologias. Convida-nos a ver além do véu do conflito material, exortando ao reconhecimento das dinâmicas espirituais subjacentes em jogo. É um apelo ao discernimento, dirigido a quem sabe ler os sinais e interpretar os sussurros dos textos antigos. Embora os locais físicos possam ter os nomes de Gog e Magog, o verdadeiro campo de batalha está nos corações e nas mentes. Aqui reside o ponto crucial, um chamado à prontidão espiritual. Tal como o antigo Israel foi avisado sobre ameaças externas, os crentes de hoje são advertidos a protegerem-se contra interferências que procuram destronar Deus dos templos das suas vidas. O rei oculto, seja uma figura em terras distantes ou um espírito à espreita nos sistemas sociais, obriga a uma vigilância introspectiva, tornando consciente a nossa suscetibilidade ao engano. A previsão de Ezequiel sobre o destino de Gog aponta para um eventual triunfo da justiça divina, onde o caos e a rebelião serão finalmente subjugados. Esta vitória iminente não é apenas de natureza geopolítica, mas reflete a transformação e a santificação que aguardam a humanidade e a criação. Os fiéis são encorajados a manterem-se firmes, pois mesmo no meio das sombras da influência de Gog, a luz prevalece. Na verdade, o choque cíclico entre o Reino Santo e as forças rebeldes elucida a durabilidade das promessas divinas. É através da luta com estas profecias que se entende que elas servem não apenas como cautela, mas como garantia de que neste fluxo e refluxo intermináveis de conflito espiritual há uma paz definitiva a ser encontrada. Ao nos prepararmos para a chegada de Gog, seja como uma profecia distante ou como uma realidade imediata, extraímos da poderosa visão de Ezequiel a força para permanecermos como vigias. Nossa vigilância torna-se a lâmpada que nos guia através da neblina que Gog e Magog podem lançar sobre a paisagem espiritual. É aqui que reside a nossa preparação, compreensão, oração, arrependimento e fé inabalável. Estes cingem os nossos corações contra o ataque do rei oculto predito. Esta figura misteriosa de Gog torna-se um espelho da luta contínua da nossa humanidade, refletindo a mudança e o poder da justiça. A narrativa serve como uma lembrança e um apelo, convidando os fiéis a estarem sempre alertas, blindados espiritualmente e sempre prontos para permanecerem firmes em seu chamado divino. É um apelo não apenas para reconhecer Gog, mas também para nos levantarmos contra o engano que ele anuncia, incorporando a cura da graça transformadora. Gog e o rei oculto são avisos, sim, mas também testemunhos da presença inexpugnável de uma força divina que comanda o desenrolar da história. À medida que cada geração enfrenta a sua própria encarnação de Magog, os crentes são chamados a lembrar as profecias de Ezequiel, não com medo, mas com uma expectativa confiante da restauração final que transcende a ameaça das trevas. Nas ruas obscuras da literatura profética, destaca-se o papel de Ezequiel como vigia na parede, retratado vividamente em Ezequiel
33:7. Esta antiga metáfora apresenta-o como um guardião cuja tarefa era urgente e grave, alertar o povo, anunciando tanto os julgamentos divinos como as salvações misericordiosas que aguardavam no horizonte. O impacto dos chamados vigilantes de Ezequiel ressoa com um eco atemporal, seu manto passando implacável através dos tempos, encontrando paralelos em nosso próprio mundo moderno, onde as sereias da loucura e do engano criam uma cacofonia que pode abafar os sussurros mais suaves da verdade. Onde os capítulos anteriores poderiam ter nos levado a batalhas proféticas e reis enigmáticos de outrora, as advertências de Ezequiel orientam a narrativa em direção à introspecção e à consciência coletiva. A alma das suas exortações não reside na mera previsão, mas na resposta imediata exigida aos seus contemporâneos, e, por extensão, a nós. É na urgência do voltar atrás que Ezequiel se torna perenemente atual. Seus apelos, inquietos e apaixonados por arrependimento e pureza, transcendem o tempo, repreendendo as distrações que permeiam a estrutura espiritual de cada geração. O papel simbólico de Ezequiel como vigia abrange mais do que o simples ato de vigilância. Tem conotações de uma narrativa iminente, estranhamente familiar aos pontos de observação marcados nas atuais intersecções de crenças e conflitos. Imagens proféticas, como advertências severas escritas em pergaminhos antigos, muitas vezes deixam os contemporâneos numa encruzilhada. Quanto das revelações documentadas de Ezequiel pertencem explicitamente à sua própria geração, e quanto foi uma sabedoria figurativa e disfarçada, deixada para ecoar no pano de fundo dos dilemas contemporâneos. Revisitando o seu papel através desta lente profética, torna-se crucial ponderar se Ezequiel era o guardião de visões mais profundas, passagens de conhecimento não escrito que precisavam ser transmitidas em contraste com a grandeza de Isaías ou as lamentações de Jeremias. Ele posiciona o leitor, ou espectador, no coração da vigilância bíblica. Estamos atentos, vigilantes, testando continuamente os espíritos e as intenções que tecem sua tapeçaria através da teia da história humana? No mundo de hoje, espelhando o caos das vidas idólatras e as tentações dos falsos ídolos outrora abomináveis por Ezequiel, o desafio do discernimento consciente emerge claramente. A urgência é agravada pela vigilância espiritual que todos somos chamados a cultivar. Como vigias nas nossas próprias torres, nós também somos convocados a reconhecer e distinguir entre a instrução divina e as ilusões enganosas que oferecem fascínio temporário, mas arrependimento eterno. A voz de Ezequiel não apenas ecoa, ela recarrega cada pergunta com uma urgência poderosa. Estamos prontos para ouvir, para mudar de rumo, para estabelecer limites entre o que fortalece e o que enlaça. Os riscos são assustadoramente reais. Não há perigo maior do que o engano interno em que se cria uma verdade confortável, ignorando as duras realidades da guerra espiritual que continua inabalável. Esperar revelações de um capítulo conhecido, pelas suas ideologias dramáticas, ou atribuir uma visão futurista às mensagens severas de Ezequiel, serve apenas como uma interpretação superficial. A mensagem profunda, talvez oculta, pode ter menos a ver com o que foi registrado, e mais a ver com a sabedoria improvisada, possivelmente envolta em mistério celestial e implícita em suas revelações pausadas. No silêncio, ainda poderá haver um caminho, um aperto de mão secreto entre os séculos. O desafio da aliança silenciosa de Ezequiel com as gerações futuras transcende o texto escrito. Ele avalia a prontidão de cada período, cada inclinação mental para mistérios não resolvidos que permanecem enterrados, a menos que sejam ativamente procurados. Assim, a sua visão ordena-nos não apenas ler, mas também agir. A acusação é urgente, não como uma relíquia de um passado esquecido, mas como um apelo ao distraído discipulado de hoje. Ao investigar o conteúdo das revelações de Ezequiel, devemos continuar a questionar-nos. Talvez a sua mensagem mais significativa para a geração final permaneça enterrada nos espaços entre as linhas, à espera que aqueles espiritualmente astutos o suficiente percebam o seu imenso
potencial e respondam em conformidade, esperando por aquele momento em que o que antes estava escondido poderá ver a luz.